Sou Antônio José de Souza Biffi, filho de Geraldo Biffi e Almerina de Souza Biffi. Eu sou neto de italianos. Nasci no dia 27 de abril de 1953, na cidade do Rio de Janeiro. E durante muitos anos, 8 anos aproximadamente, eu morei a 500 metros do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre estudei em escolas públicas. Meu primeiro colégio foi a Escola Municipal Barão Homem de Melo. Depois eu fiz o ginásio e o científico no Ginásio Estadual João Alfredo. E de 1972 a 1975 eu cursei o curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que na época era Itaguaí, na quilômetro 47 da antiga Rio de São Paulo. Foram cursos, esse caso da universidade me propiciou conhecer pessoas do Brasil inteiro. É uma questão muito interessante, porque ao longo da minha vida eu sempre não perdi o contato com essas pessoas. E até hoje, mesmo estando aqui no Pará, eu tenho contato com essas pessoas, aniversários, e a gente mantém sempre um relacionamento muito bom no que se refere a esse convívio. Falando em termos de dados que a gente possa mencionar, eu sou uma pessoa que torço pelo Fluminense, no Rio de Janeiro. Hoje, estando aqui no Pará, eu sou paysandu, vulgo papão, e conheci pessoas também na cidade do Rio de Janeiro muito especiais mesmo. E aí nós tivemos também uma coisa muito interessante na minha vida, que aos 16 para 17 anos de idade eu tive que trabalhar. Comecei a trabalhar porque eu perdi meu pai muito cedo. E fui trabalhar na livraria Interciência. Essa livraria Interciência era do meu primo e, por incrível que pareça, em 1970, 1971, um dos grandes clientes que meu primo tinha nessa livraria, que era uma livraria de livros técnicos, era o Dr. Isaac Kestenetsky, que à época era presidente do IBGE, e eu nem imaginava que um dia viria trabalhar no IBGE, porque esse trabalho foi antes de eu entrar na universidade. Então, quer dizer, foi uma coisa muito interessante e que lá depois, lá na frente, eu consegui conversar com o Dr. Isaac, já funcionário do IBGE, e mencionei isso. E citei alguns fatos e ele lembrou daquele garoto, magrinho, que trabalhava na livraria Interciência. Então foi uma coisa assim muito interessante e muito particular da minha vida até ingressar no próprio IBGE. Bem, assim que eu me formei, eu ingressei na Emater do Espírito Santo, tinha passado no concurso, e lá trabalhei no município de 1976. Eu comecei a trabalhar no município de Itapemirim, aí fui promovido para a cidade de Alegre, no Espírito Santo, e lá nasceu minha primeira filha, Patrícia Andrade Biffi. Ficando lá até 1977, quando eu ingressei no dia 24 de outubro de 1977 no IBGE, e aí foi um retorno na cidade do Rio de Janeiro, quando eu comecei a trabalhar na Rua Equador, na divisão do Censo Agropecuário, tendo como primeiro chefe o senhor Manuel Antônio Soares da Cunha. E na época eu exercia o cargo de engenheiro agrônomo censitário. Em dezembro desse mesmo ano, nós passamos para o quadro de pessoal. Fomos promovidos e, na época, era o diretor técnico, Dr. Amaro da Costa Monteiro, quem fez essa promoção para nós, ou seja, nos levou ao cargo do quadro de pessoal de analista especializado. Também é interessante falar que naquela época do Odisseia, o Manuel Antônio como nosso chefe, ele era o verdadeiro terror com relação aos pontos de servidor. Porque o nosso horário de trabalho era de 7 horas da manhã até às 16. E eram 7 horas mesmo.
porque todos os servidores que entravam no IBGE, um salão imenso, 300 pessoas, tinham até as 7 horas a caneta azul para assinar o ponto. No momento que o relógio de parede marcava 7:01, a caneta azul era substituída por uma caneta vermelha, então, portanto, era dado o atraso. Mas eu aprendi muito a questão do respeito pela pessoa, porque muitos anos depois eu tenho o Manuel Antônio como uma pessoa extremamente competente e profissional. Nessa época também eu posso citar uma pessoa que eu vim a conhecer, que foi o Elson Santos Matos. Na época ele era o famoso SUMAN, Superintendente de Administração. Ele era um terror também. E hoje ele é um doce de pessoa, uma pessoa amabilíssima, e são duas pessoas que eu acho que me marcaram muito na minha vida profissional. Uma pessoa que eu respeito, são duas pessoas que eu respeito muito e me ensinaram muito. Então eu guardo essas pessoas no meu coração, um respeito muito grande que eu tenho por elas. Trabalhei nesse censo agropecuário, na apuração do censo agropecuário de 1975 e trabalhei até 1980, quando o senhor Manuel Antônio foi consultado pelo colega, então delegado do IBGE em Brasília, Raimundo Rocha, que ele tinha um apelido muito interessante que era Chichico, piauiense, de Floriano. O Chichico precisava de um agrônomo e perguntou ao Manuel Antônio se queria. Eu dei uma carona uma vez para o seu Manuel Antônio, que ele morava próximo da minha casa, no Rio de Janeiro, e ele veio me perguntar se eu tinha interesse em ir para Brasília. Aceitei de pronto, pois ninguém sabia, mas a minha esposa, à época, a Cláudia, a família paterna, lado paterno dela, todo mundo morava em Brasília. E ela já tinha morado em Brasília de 1958, quando garota ainda, até 1966. Então ela conhecia muito bem Brasília. Muitas pessoas diziam que Brasília era uma cidade que não dava muito para as pessoas irem, porque não tinha muita amizade. Não, para mim não. Foi excelente. Lá eu tive a oportunidade de criar meus 2 filhos, que aí já nasceu em 1979 o Rodrigo, no Rio de Janeiro. Então eu tinha a Patrícia e o Rodrigo. E fomos embora para Brasília. Minha esposa era então funcionária do Banco do Brasil, eu funcionário do IBGE, e começamos uma nova vida em Brasília. E lá em Brasília eu tive meu primeiro cargo comissionado, chefe do setor de agropecuária, o famoso SEAGRO. Em todas as unidades tinham esse chefia. Existia um projeto na época do IBGE de que todas as unidades, na época delegacias, deveriam ter um agrônomo chefiando os SEAGROS. E assim eu fui para lá. Foi excelente, aprendi muito, porque nós tínhamos uma equipe pequena. Então não era só o fato de eu estar na chefia do agropecuário, mas eu comecei a trabalhar em 1980 no censo demográfico. E lá foi a minha primeira experiência censitária. E teve uma coisa muito interessante que deu muito trabalho, mas eu fiquei assim, aprendi muito. Naquela época nós fazíamos a entrevista dos não moradores presentes. E aí eu tive que fazer, no primeiro dia de censo, em 1980, o recenseamento do Hospital de Base de Brasília. Desde o 13º andar até o térreo, onde ficavam as enfermarias. Todas as pessoas que estavam lá, tivemos que preencher ficha, eu e uma equipe. E foi assim muito interessante por um lado, aprendi muito, mas também eu vi muito lado, como o IBGE também tem um lado muito humano no seu trabalho, porque você vê pessoas doentes ali, na época nós tínhamos que fazer essa entrevista. Então, às vezes a pessoa não tinha a menor condição de prestar informação, nós tínhamos que pegar fichários e as pessoas darem informações ou até parentes que estavam lá no momento. E aí nós fizemos em 81 o censo agropecuário, teve o censo que na época a gente fazia comercial, industrial e de serviço. E como a delegacia era pequenininha, começamos então a também trabalhar nesse censo. E
Brasília, no meu trabalho especificamente do agropecuário, nós começamos a desenvolver um trabalho no que se refere a sensoriamento remoto, ou seja, previsão de safra utilizando satélites. E aí eu fiz um trabalho conjunto com o INPE, no qual nós tivemos a participação do técnico Maurício e de uma pessoa que era um estatístico, Álvaro Gonzalez Villa-Lobos, um estatístico que inclusive na década de 70 trabalhou no IBGE. E nós fizemos usando Brasília como laboratório para o projeto. Isso foi excelente, porque nós tivemos a oportunidade, inclusive, de publicar um trabalho que foi apresentado no Congresso Sensoriamento Remoto em Natal. Então foi o primeiro fruto de um trabalho direto do IBGE. E por ser Brasília também, eu passei a conhecer um pouco mais o lado político que o IBGE também se envolve por questões dos seus números. E aí eu fui trabalhando em Brasília há bastante tempo, até que em 1990 eu fui convidado ao final do ano para exercer o cargo de chefe do escritório estadual do IBGE em Goiás. Por conta da mudança na chefia e da mudança da estrutura do IBGE na época. Eles estavam criando os novos departamentos, o departamento seria em Brasília, a chefia do departamento, a sede, e haveria uma mudança em Goiás. Reconheço que fui um pouco temeroso, porque o fato de ser de Brasília, oriundo de Brasília, chegando em Goiás, para assumir o local de um goiano. Então você ficava um tanto quanto receoso sobre a receptividade, como que os colegas iam entender isso. E para mim, a grata surpresa, eu fui muitíssimo bem recebido. Goiás, para mim, a unidade de Goiás foi uma escola. Eu aprendi muito com meu colega Daniel, com os colegas Onésio, com vários outros colegas, colega direto, na área de... Lá nós tivemos um trabalho que foi a primeira vez que nós implantamos a apuração do censo demográfico de forma descentralizada. Então havia um CPD em Goiânia, foi um trabalho extremamente gratificante. E aí eu comecei a conhecer muitas pessoas também do Rio de Janeiro, da área de informática. Fiquei em Goiás, mas em 1991 teve um fato que me marcou muito. Goiânia vivia a expectativa de ter ou não ter mais de 1 milhão de habitantes. Já visto que o IBGE em 1989 tinha dado uma declaração de que Goiânia já teria mais de 1 milhão de habitantes. E Goiânia não chegou a 1 milhão de habitantes, deu 922 mil habitantes, que era o correto, Mas foi tão interessante que saiu uma vez no jornal. Dependendo do resultado do censo, o bife vai virar carne moída. E isso está registrado, eu tenho um recortezinho do jornal guardado em casa. O bife quase virou carne moída. Fiz a transição, comecei a transição nesse trabalho em Goiás, da criação da unidade do IBGE em Tocantins, porque foi um estado criado em 1988 e a instalação foi gradativa. Primeiro com a criação de uma gerência, e aí o IBGE depois pediu que nós já passássemos todo o material, e assim eu o fiz em 1992. Em 1993 eu voltei a Brasília e comecei a trabalhar no gabinete da presidência. Aí já com um trabalho técnico-político, porque cabia a minha pessoa ter que ser o primeiro para-raio dos políticos quando iam a Brasília. Então, quando eles queriam, os deputados federais, os senadores, os assessores queriam uma coisa do IBGE, iam ao gabinete da presidência e lá nós tínhamos que apresentar os dados, apresentar justificativas, indicar o caminho que essas pessoas deveriam fazer, e comecei a trabalhar nessa área. Sendo que em 1993 eu recebi uma incumbência na época da COC, Coordenadoria Operacional do Censo, para fazer uma perícia no estado do Pará. E vim para cá chefiando uma equipe de 10 pessoas, sendo que tínhamos
8 pessoas de Goiás e 2 pessoas de Brasília. E fizemos uma perícia em diversos municípios do estado e percorremos cerca de 7.500 quilômetros no estado do Pará. Daí hoje eu poder dizer que eu conheço muito bem o estado. Essa perícia demonstrou a importância do nosso trabalho, porque na época nós retiramos dos dados cerca de 230 mil pessoas que tinham sido colocadas indevidamente nos questionários do censo. Então foi um trabalho muito interessante e de muita responsabilidade. E por conta disso, ao voltar ao Rio de Janeiro, eu estava em Brasília, quando em 1994 eu fui para o Rio de Janeiro de novo, aceitando o convite na época da diretora executiva, Rosa Esteves, para ser assessor dela. E comecei a desenvolver um novo trabalho, aí mais na área administrativa técnico no Rio de Janeiro, no próprio gabinete da direção. Sendo que em 1996, por eu já ter feito aquela perícia aqui no estado do Pará, eu fui convidado a chefiar uma equipe para acompanhar em 1996 a contagem populacional que o IBGE estava fazendo. E fiquei aqui em Belém, no estado do Pará, durante 6 meses, chefiando uma equipe e prestando ajuda também à equipe na época, que era a divisão de pesquisa e o Departamento Regional Norte. Foi muito bom. E final de 96 eu novamente fui convidado, aí eu já fui convidado para ficar aqui no Pará, já em dezembro de 1996. Como meus 2 filhos estavam morando no Rio de Janeiro, eu declinei o convite, expliquei minhas razões e voltei ao Rio de Janeiro porque eu precisava ficar com meus filhos. Continuei trabalhando no IBGE, na direção, quando, final de 1997, eu recebi um convite, quase um ultimato, para aceitar no Departamento Regional Norte, a trabalhar no Departamento Regional Norte. Fato esse que aconteceu dia 8 de fevereiro de 1998, quando eu assumi aqui o Departamento Regional Norte. Fato que eu já conhecia bastante as pessoas, mas uma coisa é você vir trabalhar por um período, a outra coisa é você vir para trabalhar sem prazo para voltar, sem prazo definido. Apesar que na época a direção do IBGE disse que eu iria ficar aqui cerca de 1 ano e meio, talvez 2 anos. Aí quando veio o censo 2000, falaram para mim, não, você deve ficar esperando um pouquinho, porque o censo 2000 é muito importante que você faça, junto com a equipe. Fizemos o censo 2000, muitas dificuldades, mas conseguimos fazer um bom censo. E após isso, sentiram um pouco de dificuldade a própria direção para arranjar um substituto para nós, para o meu cargo. Eu fui ficando. E ao ficar, você vai acabar gostando mais. E eu, na época, eu já conhecia uma paraense, que hoje ela vai ser minha esposa, e começamos a conhecer as pessoas, começamos a viver mais o estado do Pará, conhecendo mais a vida no seu dia a dia. Eu optei por radicar em Belém, comprei imóvel. Hoje eu tenho uma esposa, 2 netos, levo uma vida que eu gosto, por adorar os trabalhos que eu faço, tenho um bom relacionamento com as pessoas, aprendi a entender as pessoas aqui, que têm hábitos diferentes, costumes diferentes. Estranho muitas vezes as pessoas dizerem que aqui é muito quente. Acho que quente é quem mora no Rio de Janeiro, no mês de janeiro e fevereiro. Aqui é gostoso demais porque você fica 12 meses no ano, 365 dias com a mesma temperatura. Não é nem muito quente, nem é frio, porque não existe frio. Eu nunca tomei um banho quente, eu nunca dormi com cobertor e nunca usei pullover.
Se vocês estão me vendo por acaso com paletó, devido à circunstância aqui, tem um ar-condicionado. Agora, esse vestuário, vestimento, não é o normal aqui em Belém. Mas eu adoro pescar, eu adoro natureza, eu adoro a iguaria, a comida paraense, apesar de necessitar para perder alguns quilos, apesar que eu já estou perdendo, estou fazendo um regime, mas a comida é deliciosa. Então, é o que eu vejo em termos de vida do estado do Pará, mas que me propicia conhecer cada vez mais o IBGE. Reconheço que ao longo da minha trajetória no IBGE, eu tive a oportunidade de conhecer 25 unidades da federação. Eu não conheço somente as capitais, mas conheço o interior, seja em viagens de trabalho mesmo, ou de passeio, mas o IBGE me deu uma grande coisa, que é conhecer as pessoas. Eu acho que, assim como o Bife é uma pessoa que, devido ao seu nome ser conhecido, todo mundo às vezes conhece o Bife pelo nome, que é diferente. Mas eu conheço diversas pessoas, eu tenho pessoas que eu poderia ficar assim o dia inteiro aqui falando. Quem é Maria Vilma, quem é Nuno Duarte, quem foi Simão Schwartzman na presidência, Davi Vutai, Marta Maia, são pessoas que eu lidei, eu conheci e conheço. Eu tenho meu irmão, que eu chamo assim, que é o Franklin Moreira de Almeida, que trabalha na DE. A gente brinca muito isso porque nós trabalhamos juntos. Quando eu trabalhava no Rio, era uma sala em que tínhamos eu, Franklin e Rossini, grande amigo Rossini, já aposentado, e que simplesmente eram 3 fumantes em uma sala. E o professor Simão Schwartzman tinha verdadeiro pavor de entrar nessa sala devido ao cheiro que ficava nos carpetes e nas roupas das pessoas. Mas foi uma época que a gente brincava muito, trabalhava como... O trabalho para nós era uma brincadeira, era um convívio assim diário e foi muito interessante. Então, uma trajetória desse nível, em que eu posso ter 34 anos de IBGE, uma vida, vamos dizer assim. Meus filhos são mais novos que esses 34 anos, mas eles veem o tanto quanto eu gosto dessa casa. Tenho certeza de que eu fiz bons trabalhos, mas eu agradeço muito a casa. Estar aqui em Belém, como eu poderia estar em outro canto, eu tenho certeza absoluta de que eu estaria vivendo o dia a dia como vida de IBGiano, porque essa é a nossa realidade. Eu já vi algumas histórias que as pessoas passam, a pessoa tem quase 100 anos de idade e falam no IBGE como se aqui o estivesse. A dona Elba, que é uma pessoa que trabalhou aqui no IBGE, ela fala como se aqui tivesse. Então são essas pessoas que a gente guarda, essa ideia, essa imagem que as pessoas têm e que eu tenho certeza que eu estou guardando comigo. E eu tenho certeza que o IBGE é o que é devido aos seus servidores, aqueles que passaram e aqueles que estão na casa, ao trabalho que as unidades estaduais fizeram, lá nos seus primórdios, quando ainda eram inspetorias. Então, conhecendo o IBGE, passando pelas agências, passando pelas unidades, eu acho que isso aqui é o grande trunfo que nós temos. Nós conhecemos bem o Brasil, mas também conhecemos muitas pessoas. E esse é o legado que eu deixo no IBGE, que é a importância de nós conhecermos as pessoas como elas são, para que a gente possa aprender a cada dia o que nós temos de melhor. Quando eu comecei a trabalhar em Brasília, fazendo aquele primeiro censo de 1980, o que nós fazíamos era papel. Nós começamos a vivenciar aquela questão que era papel.
Então nós tínhamos um lápis e um papel. E aí começamos a fazer todos os questionários, lápis, papel e caneta. Fiz o censo agropecuário, fiz o econômico, industrial. Quando foi em 1996, nós fomos fazer uma contagem. E aí começamos com cartões. E aí formamos a famosa bolinha feita a lápis. Encontramos muita dificuldade. Foi um trabalho que nos mostrou o caminho do que a gente tinha que fazer mais à frente. O censo demográfico de 2000, nós começamos então, eu já estava aqui em Belém, a fazer o quê? Questionário em papel, porém, o material era escaneado após a coleta e os dados saíram muito mais rápido, porque os scanners foram colocados em alguns locais e nós aceleramos a nossa apuração. Em 91, como eu falei anteriormente, a descentralização da apuração em alguns polos também foi muito bom, porque a digitação dos questionários foi acelerada. E em 2007, um pouquinho antes de 2007, a IBGE já começou a trabalhar com PDAs. Mas em 2007 nós entramos violentamente na utilização, na contagem da população com a utilização dos PDAs e no censo agropecuário. Essa foi a mudança da água para o vinho. Por quê? Nós não só atingimos com a modernização a coleta em si, mas passamos também a fazer uma modernização na apuração dos dados. Mas mesmo assim, em 2007, com o avanço tecnológico, nós tivemos grandes problemas, grandes dificuldades nas transmissões dos dados. Isso fez com que a gente repensasse o nosso modelo. E aí foi que, para o censo 2010, a direção do IBGE, e aí eu falo com muita propriedade, que eu participei de um grupo de chefes de unidades que esse grupo deu muita sugestão à coordenação operacional do censo sobre o que nós deveríamos efetivamente fazer na questão operacional do censo. E aí nós fizemos muitas sugestões, nós demos muitas sugestões que foram incorporadas ao processo. Então, nós fizemos um censo 2010, bem recentemente, que nós tivemos facilidade de transmissão, facilidade na coleta, facilidade na apuração, porque nós estamos em maio e nós já soltamos os primeiros resultados do próprio questionário. Não só os questionários que poderiam ser feitos de um resumo, não, dos próprios questionários. Então, isso está demonstrando o avanço tecnológico do IBGE, porque eu posso dizer que eu vi o primeiro computador de grande porte do IBGE. Era um Univac que estava para ser leiloado e estava na reserva ecológica do IBGE. O monstrengo estava lá com sua estrutura, não sei quantas toneladas de fios, não sei quantas toneladas de aço e umas lâmpadas que formavam um verdadeiro painel, que era uma coisa assim de louco. E uma coisa interessantíssima, os filamentos desse tal Univac, eu vi, eram filamentos em ouro, que foram inclusive leiloados. Isso tinha um valor comercial muito grande. Então, se eu vi um Univac e vejo hoje o PDA com a sua facilidade, eu posso testemunhar o quanto que o IBGE evoluiu dentro do seu nível tecnológico, na sua capacidade e rapidez de obtenção de informações. Começamos com papel, hoje estamos em meio digital. Quem sabe no futuro nós já poderemos gravar uma entrevista e transmitir diretamente e as pessoas possam simplesmente serem recenseadas ou mesmo serem recenseadas diretamente pelas pessoas em suas casas por uma internet, prestando informações diretamente do IBGE, dispensando até os recenseadores. Mas para quem conhece uma região norte, isso vai demorar muitos anos, porque
A região norte tem uma peculiaridade, uma particularidade muito grande, o difícil acesso, são famílias que moram em locais muito longínquos. E quem está no estado do Pará, eu posso dizer com muita propriedade, é o estado com maior grau de dificuldade na obtenção das informações. Por quê? Diferentemente do Amazonas, que tem, apesar de ter maior extensão territorial, eles praticamente têm rios como meio de locomoção. Ou seja, você não tem estradas. Diferente do Pará, que tem mais de 2 milhões de habitantes morando na zona rural, em localidades alcançadas por estradas de difícil acesso, tráfego muito complicado, e nós temos as rodovias asfaltadas, as estradas vicinais, os travessões e os barcos, que nos propicia chegar na Ilha do Marajó, ao Baixo Amazonas e a todas aquelas localidades que estejam localizadas próximas aos rios. Ou seja, nós temos um grau de dificuldade muito grande e, para quem mora na região norte, sabemos quanto é difícil fazer um censo ou mesmo uma coleta normal do IBGE naquilo que se refere à obtenção de informações.